Bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de fonética e fonologia do português. Hoje, com um recorte às consoantes fricativas anteriores e posteriores. Esta disciplina, fonética e fonologia do português, é ministrada por mim, professor Vicente Martins, professor do curso de Letras da Universidade Vale do Acaraú, em Sobral, estado do Ceará. Então, sejam todos bem-vindos e vamos estudar hoje as consoantes fricativas. Tá ótimo? Ao longo da aula, vocês se sintam à vontade para indagar, levantar questionamentos, sempre são salutares, são pertinentes a esse momento de interação. Sempre quando o aluno faz uma pergunta, tira uma dúvida, isso é muito bom na interação. Nós colocamos o título As consoantes fricativas anteriores porque quando estávamos preparando os slides, a gente viu algum volume e eu achei que deveria chegar até aí. Mas, a rigor, aqui no conjunto de slides, a gente vai ter tanto as consoantes anteriores como as consoantes posteriores. Vocês verão. Muito bem. Nessas alturas, e a cada encontro, eu não sei se vocês notam, que eu me esforço para mostrar para vocês a importância dos estudos de fonética e fonologia, a todo instante. Então, por que nós devemos estudar as vogais, as consoantes e vogais? Por que estudar fonética e fonologia? Nós teríamos pelo menos 3 motivos. Primeiro, ampliar nossa competência linguística para reconhecer a importância da fonética e fonologia aplicada ao ensino da língua portuguesa. Estes fundamentos fonéticos e fonológicos, minha gente, é extremamente importante no ensino do português, que visa, portanto, desenvolver o leque de possibilidades ao usar, por exemplo, a transcrição fonética e a fonologia como ferramenta para minimizar situações e problemas na prática em sala de aula. A transcrição fonética, ela ajuda, por exemplo, sobretudo no momento da correção da grafia de palavras, né? No ensino de ortografia, a transcrição fonética ela nos ajuda muito, porque é um elemento a mais, é uma ferramenta a mais, didaticamente falando, né, para a gente explicar em sala de aula um erro de um aluno, uma dificuldade, referente também à sua pronúncia. Às vezes o aluno pode incorrer em algum tipo de erro, vamos colocar aqui erro entre aspas, né? Porque para os foneticistas, os linguistas, nós não gostamos de trabalhar com essa noção de erro. Por vezes a gente chama algo, uma construção adequada, uma expressão adequada ou inadequada para aquele contexto de uso, certo? Um outro fator outro objetivo é reconhecer a diferença entre fonética e fonologia da língua portuguesa. Essa diferença é muito delicada. Eu, sinceramente, vejo assim o que separa fonética e fonologia é muito tênue, é muito pequeno, porque quando você está falando fonologia do português, necessariamente está falando de fonética, né? Os fones da língua. E quando você fala em fonética, como não é a fonética geral aqui, é uma fonética aplicada à língua portuguesa, os exemplos são
do português, no caso brasileiro. Então, fonética e fonologia, elas têm em comum estudo dos sons da fala, só que em perspectivas diferentes, né? A fonética estuda os fones, a forma como esses sons são pronunciados, sons da fala, e a fonologia estuda os fonemas. Quer dizer, o papel funcional que esses sons da fala, os fonemas, isto é, vogais, consoantes e semivogais, têm na gramática dessa língua. Verificar as condições de produção das vogais e consoantes e suas peculiaridades e classificação. Então, essa parte aí talvez seja mais interessante para a nossa aula de hoje. Essas condições de articulação, essas condições de produção, certo? E vocês verão por quê. Bom, quando nós falamos em condições de produção das vogais e consoantes, especialmente das consoantes, objeto da nossa aula de hoje, são 3 as propriedades para a classificação das consoantes. São 3 propriedades, ou 3 critérios. A primeira propriedade ou critério é o modo ou a maneira de articular um som. Então, o modo ou a maneira de articular um som é uma das propriedades. Por exemplo, quando eu digo assim, consoante oclusiva, esse é um critério de modo. Quando eu digo consoante fricativa, este critério também é de modo. Quando eu digo assim, consoante bilabial, este já é um critério de ponto de articulação, ou de lugar de articulação em que ocorre a produção ou articulação daquele som. E um terceiro e último critério é o vozeamento, certo? O que é o vozeamento? É dizer se a consoante é surda ou sonora, ou vozeada ou desvozeada, certo? Hoje a linguística gosta muito do termo vozeamento, mas antes a gente utilizava muito o termo quanto às cordas vocais, quanto ao critério das cordas vocais. Aí a resposta era surda ou sonora. Hoje nós dizemos quanto ao vozeamento, quanto à voz. Aí nós dizemos desvozeada, que é a surda antiga, né? E vozeada, que se refere às sonoras, certo? Então, esses critérios, são critérios importantes para a classificação. Você, desde cedo, desde logo, saber disso, tá certo? Nós, na verdade, vamos trabalhar com isso hoje. A professora Thais, que merece todas as nossas referências aqui, a professora Thais Christopher Silva, ela é uma das maiores linguistas do Brasil, já a conheço há algum tempo, produtora, né, escritora e autora, melhor dizendo, de várias obras já nesse campo. E ela tem eu gosto dos critérios de classificação dela e de subclassificação. Então, para as consoantes fricativas, ela divide em anteriores e posteriores. Nós veremos aqui. Então, seguindo também o critério do trato vocal, né? Do que ocorre com os órgãos fonadores, também chamados de articuladores. Então, nós vamos nos apegar nesse critério dela, classificatório, porque ele é bem interessante também, porque diz mais, né? E vocês verão por que
Essas consoantes fricativas são anteriores, porque que essas consoantes fricativas são posteriores. Bom, vamos só dar uma paradinha aqui, lembrando para vocês. Repetindo. As consoantes, diferente um pouquinho das vogais, elas têm 3 propriedades ou 3 critérios para a sua classificação. Então, tem um critério do modo de articulação, ou maneira de articulação, tem um critério do ponto de articulação, ou lugar de articulação, e o critério do vozeamento. A consoante pode ser vozeada ou desvozeada. Então, vamos falar hoje desse modo de articulação. O modo de articulação é como ocorre a produção desse som. Por exemplo, eu digo assim, bola, bola, B, bola. Esse B, para que eu possa pronunciar o B, essa consoante B, eu preciso fechar os lábios. B. Eu fecho os lábios, empurro o ar, engoligo o ar e empurro o ar. Quando o ar vai sair pela boca, ele encontra um obstáculo, ele encontra uma barreira. Então, quando eu digo B, há uma explosão. Por isso que as consoantes, como P e B, são chamadas explosivas, né? Tem uma espécie de explosão. E por isso que são chamadas oclusivas. Então, o modo de pronunciar o som faz com que ela receba o nome de oclusiva. Quando eu digo assim, Fá, faca, Vicente, vi, eu saio arranhando, eu saio com fricção. O meu modo é esse. O som sai, mas sai arranhando, produzindo esses ruídos. Che. Produz ruído, produz chiado. São as chamadas consoantes fricativas. Então, elas são ruidosas, né? Enquanto a outra, ela encontra uma resistência na boca, logo um bloqueio geral, essa há um bloqueio, mas ela consegue passar com fricção. Então, as fricativas, ela tem esse traço acústico, digamos assim, articulatório e acústico. Porque quando você fala assim, ruído, né? Sai arranhando, essa é uma noção de física, né? Da noção acústica. Vamos começar, então, por uma definição mais geral, mais aberta de fricativas, objeto da nossa aula de hoje. É cada uma daquelas consoantes em que a corrente expiratória passa por uma abertura apertada. O que é a corrente expiratória? É aquele ar que foi inspirado, sugado, inspirar, expirar. Inspirar, expirar. Então, você engole o ar, inspirar. Você solta o ar, expirar. Esse ar que eu engulo, absorvo, sorvo, eu jogo para fora. E os sons, eles vêm com esse ar, com essas bolhas sonoras. Então, a corrente expiratória, ela passa por uma abertura apertada. Vê. Você vê que eu fecho um pouco a boca. Fê. A boca fica mais fechadinha, mais cerrada. Formada em algum ponto do canal bucal, gerando um ruído semelhante ao de uma fricção. Por exemplo, as consoantes em português fê, de fato, V, de vate, C, de seta, massa, si, o traço próximo, Z, de zoada, mesa, exército,
X de xadrez, de ancho, G de jeito, de gesto. Então, mostrando para vocês que essas consoantes, elas têm algo em comum. Elas saem com ruído, com fricção, com um obstáculo. Sinal oclusiva é um bloqueio total. Nesta, não resta dúvida que há um obstáculo, causando, portanto, juízo e fricção. Nesse estudo que nós vamos apresentar, há algumas definições, para não dizer quase todas, e os exemplos nós extraímos do site da professora Thais Cristófaro Silva, isfonologia.org, é um site dela excelente, eu recomendo que vocês entrem lá. E a professora Thais é esta que está aí, professora da Federal de Minas Gerais. Eu faço as minhas homenagens, justas homenagens à professora Thais, professora do curso de letras, professora de fonética há muitos anos, e suas obras são maravilhosas, né? São densas. Seus livros são para a gente aprender praticamente do zero sobre fonética e fonologia. A Thais, a meu ver, ela está na altura, numa galeria onde estão os grandes linguistas nacionais, como o pai da nossa linguística brasileira, o Matoso Câmara. A Thais está lá, está nesse Olímpio, né? É uma figura grande, muito estudiosa, muito atuante, muito sábia, né? Tudo que ela diz é muito bom, é muito inteligente. Então, eu rendo as minhas homenagens à grande linguista Thais Cristófaro Silva. As fricativas que, conforme eu colocava, elas podem ser anteriores e posteriores. Vamos começar pelas anteriores. Então, as fricativas anteriores, nós temos as desvozeadas ou surdas e as vozeadas ou sonoras. Então, você tem F, C, X, F de faca, C de sapo, X de chá. Então, você nota aí logo o símbolo fonético. Por que você precisa aprender o símbolo fonético? Porque vai ser importante na hora da transcrição fonética. Chá. Aí você usa esse che aí, né? Que é uma letrinha grega, você vai usar na hora de fazer a transcrição, que não vai ser objeto da aula de hoje. Mas já os itens que vão aparecer, eu já coloco o símbolo fonético, já para ajudar. E também as consoantes vozeadas ou sonoras. Então, você tem V, Z e G. Certo? G de gente. G de jeito. Você deve lembrar que no início da aula eu falava, vai ser ilustrativa, porque eu vou falar também um pouquinho das letras que representam essas consoantes. Então, essa parte, eu digo, é uma parte mais curiosa, mais histórica, mais cultural, enciclopédica da fonética. Por quê? É interessante saber, por exemplo, por que algumas palavras são grafadas com J e outras palavras são grafadas com G. Isso é tão interessante, né? Até no início da alfabetização, é curioso, porque as crianças vão aprender as letras, aí tem uma hora que os professores dizem assim, escrevam aí jiboia. Jiboia é com J ou com G? Aí os alunos, não, é com G. Mas por que é com G?
por conta do formato, lembra uma cobrinha. E não tem nada a ver, né? A ortografia não se baseia nessas motivações icônicas do formato, não é isso. Então, jiboia é escrita com J. Aí, por que é escrita com J? Pela origem da palavra. A origem da palavra é determinante para a escrita desta palavra. Então, eu achei interessante, porque eu sempre faço isso, eu disse, não, eu vou passar para os meninos um momento em que essas letras, elas são, em que essas letras, elas são, em que essas letras, elas são, representam, portanto, estas consoantes, né? Então, a gente já precisa, desde cedo, separar o que é letra e o que é fonema. Então, os fonemas são 3, as consoantes, as vogais e semivogais. E as letras são aquelas 26 letras do alfabeto que representam esses sons. Ora, você tem 26 letras, e há só de consoante você tem, de vogal você tem umas 17 vogais, 15, 17 vogais, mais 34 consoantes. Então, você nota que o número de sons, dos sons, isto é, o número de vogais, consoantes e semivogais, ultrapassa o número de letras. Há uma certa economia linguística, né? Quer dizer, o número de letras que representam os sons da fala são em número menor do que o número de realização desses sons. Por isso que algumas letras que entram na transcrição fonética, nós vamos pedir emprestado ao grego, por exemplo, né? Algumas letras que vocês verão aqui, às vezes é o sigma, às vezes é o fonema C, né? Tem as representações. Além disso, você tem o diacrítico. Os diacríticos são sinais que estão indicando ali, às vezes, uma palatalização, uma dentalização, e assim por diante. Certo? Em outra aula, talvez, a gente possa falar dessas propriedades secundárias, né, que entram. Foi até objeto também de uma das questões da P2, que é quando eu pergunto sobre o chiado, né, a palatalização. Então, a palatalização é uma propriedade, digamos assim, secundária, é uma articulação secundária, que vai dar base do nosso regionalismo local. Essas fricativas anteriores, elas se caracterizam, conforme eu colocava para vocês, pelo critério de vozeamento. Então, o que é uma fricativa desvozeada? É toda aquela cuja prolação não há vibração de cordas das pregas vocais. Pregas ou cordas vocais, né? O termo técnico melhor é pregas vocais. Cordas vocais já é uma herança lá dos gregos, né? Os gregos utilizavam o termo corda. Então, quando não há vibração das cordas vocais, nós dizemos que estamos diante de consoantes surdas ou desvozeadas. Quando há vibração de cordas vocais, nós dizemos que as consoantes são vozeadas ou sonoras. Muito bem. Eu tentei fazer para vocês, até baseado na Thaís e baseado também nas gramáticas normativas, eu preciso até melhorar mais o quadro, porque eu sempre gostei de fazer os quadros com as consoantes. E nunca gostei muito dos quadros,
que aparecem nos livros, porque são quadros enormes. Se você abrir uma gramática normativa, os quadros são enormes. Aí tem todas as consoantes possíveis. É interessante, porque você compara uma consoante com a outra, né? Principalmente quando você vai estudar a individualidade das consoantes ou das vogais, você tem um quadro geral interessante para observar. Oh, essa daqui é lábio dental, essa é vibrante, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, didaticamente, não é uma boa. De modo que eu resolvi fazer quadros menores, para a gente visualizar mais. Então, nessas consoantes aqui, eu só coloco as anteriores. Então, você nota aqui que são 6 consoantes anteriores. Então, são 2 labiodentais, 2 alveolares e 2 alveopalatais. Então, consoante Fê, Fê de faca, V de vaca. Então, Fê é desvozeada e V vozeada. C de serpente, desvozeada. Casa, Z vozeada. Então, a gente percebe claramente, né, que a vibração das cordas vogais, as cordas vocais, a gente diz Z, Z. Já sente a vibração das cordas vocais. Desvozeadas, você tem X de chá, olha aí o símbolo, e você tem a G, alvéolo palatal, de gente. Cuidado para não se atrapalhar e dizer, mas o G não é lá oclusiva? Não, é a letra. Ali você diz assim, gato, G. Então, ali é G. Quando aparece o G, lá nas oclusivas, na verdade, a letra, o formato é a letra G, mas o som é G. É uma oclusiva velar. Então, G. Ocorre aquela oclusiva quando a letra G está diante de A, de O e de U. Gato. Gu, goma. Guto, guto. Então, esse G existe diante de A, O e U. Mas quando a letra G está diante de E e de I, ela passa a ser uma fricativa alvo-palatal. Gente, gente. Então, você nota que gente, o G está diante do E. Então, nesse caso, você tem uma consoante fricativa alveolo-palatal, ou palato alveolar, se quiser. E esse G, ele pode ser representado pela letra G, como também pode ser representado pela letra J. Quando é que eu vou saber pelo G e pela J? Aí quem determina é a etimologia, a origem da palavra. Mas vejam, por exemplo, a palavra jeito. Jeito é com J, assim como jiboia é com J. Então, esse J inicial tem o mesmo som do G de gente. Então, tanto a letra J como a letra G, em determinados ambientes fonológicos, terão o som de G, portanto, dessa fricativa alvo-palatal. Eu achei por bem fazer esse quadro geral, né? Por exemplo, eu vou atualizar esse quadro. Eu coloquei papel das cordas vocais, mas é melhor colocar vozeamento. Tá? Vozeamento, módulo de articulação, papel das cavidades, certo? Aí precisa melhorar. Parece um quadro simples, gente, mas ele tem que ser criterioso, senão não dá certo, certo? Precisa limpar. Eu fiz aí, coloquei, mas eu mesmo olhando aqui, eu preciso limpar esse quadro para ele ficar adequado. Então, vamos agora ver a individualidade das consoantes.
Aliás, eu nem sei se é individualidade o termo, porque eu nem faria essa individualidade. Porque, a rigor, a individualidade é quando eu comparo Fê com V. Quando eu começo a comparar as consoantes numa perspectiva de oposição. Por exemplo, essa consoante, Fê, é diferente de V nesses contextos. Então, eu uso os pares mínimos, certo? Eu sempre uso um par de palavras para mostrar a oposição entre essas palavras, certo? Muito bem. Então, aqui, na verdade, não é nem uma individualidade das palavras, mas uma individuação. É como se eu fosse isolando, melhor dizendo, os fonemas. No caso, eu vou isolar o fonema Fê, isolar do ponto de vista fonético, né? O que ele é sozinho? Então, a fricativa labiodental desvozeada, Fê. Essa fricativa lábio-dental desvozeada, Fê. Qual tipo de obstrução? É parcial. Fê. Qual articulador ativo? Fê. Fê. Você nota o lábio. Então, aqui você já vai identificando no trato vocal os órgãos fonadores, ativos e passivos, que entram na produção desse som. E o tipo também de obstrução. Então, qual o articulador ativo? Quer dizer, qual o órgão do aparelho fonador que, ao ser pronunciado, o Fê, ele entra em ação, ele se movimenta. Então, o articulador ativo é o lábio inferior. Fê, Fê, o lábio inferior. Qual o articulador passivo? O articulador passivo, no nosso caso aqui, são os dentes superiores, os incisivos. Fê. Eles não se movimentam, eles estão lá parados. Os alvéolos não se movimentam, os dentes incisivos superiores não se movimentam, e também o palato duro, o céu da boca, ele está lá paradinho. Quem se movimenta é a língua, quem se movimenta são os lábios, né, se movimentam, e assim por diante. Posição do véu palatino. Você tem o céu da boca e lá na parte final você tem um véu palatino. Então, quando o som, é interessante observar que todos esses sons fricativos anteriores são orais. Eles não são nasais, são orais. Isso significa o quê? Ora, para que ele seja oral, o véu palatino, lá na parte final, velar posterior da língua, ele precisa estar levantado. Por que ele precisa estar levantado? Para não deixar o ar passar pelas narinas, pelo nariz. Porque se passar pelo nariz, o que é que vai acontecer? Será um som nasal. Eu digo assim, mamãe, mamãe. Ao dizer mamãe, o véu palatino tem que ficar em posição abaixada, para o ar poder passar pelas narinas. Mas quando eu digo assim, fé, fé, eu subo o véu palatino, impedindo a passagem de ar pelo nariz, tá certo? Pelas narinas. E o estado da glote? A glote, vocês aprenderam anteriormente, né? Que é nessa região aqui do pescoço, a laringe. Na laringe está a glote. E qual a importância da glote? A glote tem um formato triangular, alguns centímetros, né? E ela é importante, a glote é importante, por exemplo, nos alérgicos, a glote fica inflamada, né?
a inflamação na glote, por exemplo, para quem dá aula e grita muito, fala muito alto, às vezes inflama a glote e assim por diante. E é muito interessante, quando o som é desvozeado, isto é, quando as consoantes não são sonoras, são surdas, não há vibração das cordas vocais. O ar passa sem vibração. Por isso que diz assim, qual é o estado da glote? É aberta. Então, ela fica aberta, pensa que um órgão, né, um músculo que ele se abre, o ar passar. Se o ar tem essa abertura para passar, significa que as cordas, as pregas vocais, elas não vão ser abaladas. Então, por isso que eu digo, qual o estado da glote? Aberta. Então, só eu estou fazendo a individuação do fonema Fê, né? Se eu fosse fazer a individualidade fonológica dele, eu teria que comparar com outras consoantes. Eu até comecei a fazer isso, né, para expor para vocês, mas levaria muito tempo. Numa aula posterior, eu posso fazer a individuação só de um fonema para mostrar para vocês, certo? E depois vocês podem fazer exercício. Por exemplo, digamos, na próxima aula, pessoal, eu vou apresentar a individualidade fonológica do Fê, do fonema Fê. Aí, para eu poder fazer isso, eu tenho que comparar com outras consoantes, para mostrar a diferença entre uma consoante vozeada e desvozeada. Por exemplo, professor, ora, qual a diferença entre faca e vaca? Se você notar, a diferença só vai estar no início da palavra. E o início da palavra significa que numa palavra você está usando o fonema Fê, a consoante Fê, e na outra você está utilizando a consoante V. Pois bem, o restante da palavra, aca, aca, é o mesmo, sem qualquer diferença. Por isso que a gente diz, o que estabelece a diferença entre a palavra faca e vaca não é só letra. Quem estabelece a diferença é exatamente o som, a consoante. Professor, não entendi. Dê mais outro exemplo. Posso dar. Vamos pensar nas vogais. Pense na letra V e pense na letra O. Eu digo assim, vou e vó. Se você notar, são as mesmas letras, mas não são os mesmos fonemas. Em vou, eu tenho uma vogal O fechada. Em vó, eu tenho uma vogal aberta. E daí, o que é que ocorre? Ora, em vô, eu estou me referindo ao pai do meu pai, ou o pai da minha mãe. Em vó, estou me referindo à mãe do meu pai ou à mãe da minha mãe. Vô não é a mesma coisa de vó. Quem foi que estabeleceu essa distinção? O fonema. Um timbre está fechado, o timbre está aberto. Por isso que eu digo assim, os fonemas são as menores unidades distintivas da palavra. Quer dizer, os fonemas têm a força de distinguir uma palavra da outra, do ponto de vista semântico. Então, o significado de vô é diferente de vó, exatamente por isso. Da mesma forma, o que estabelece a diferença entre faca e vaca é apenas o fonema, certo? Porque você diz, não, é a letra Fê e V. Sim, mas se você estiver olhando na escrita, se você estiver vendo isso na escrita, e quando você não está na escrita, você só está no plano da oralidade, aí você só vai ter a percepção do som, certo?
Por isso que uma língua estrangeira ela se torna difícil, principalmente na escuta, porque você fica na dúvida ali do que está distinguindo um som do outro, para estabelecer o significado, por vezes, contextual. Uma outra fricativa alveolar, desvozeada, melhor dizendo, é a fricativa alveolar C. Qual o tipo de obstrução? É parcial. Por que é parcial? Porque é bem diferente daquelas oclusivas, onde são todas de obstrução total. O articulador ativo é o ápice ou lambda da língua, a pontinha da língua. O articulador passivo são os alvéolos. Então, você nota aí que nessa caracterização da consoante entre os dois articuladores, nós temos articuladores ativo e passivo, tipo de instrução, e a posição do véu palatino. Então, a posição do véu palatino é levantado. Por que é levantado? Para que o som não saia nasalizado. E o estado da glote, aberta. Por que ela é aberta? Porque ela é desvozeada, porque ela é surda, porque ela é, portanto, ela é produzida sem vibrar as cordas vocais. Quais são as palavras que apresentam esta fricativa alveolar? Paz, selo e açougue. Açougue. Então, você nota que na palavra açougue, nós colocamos aí um S, né, uma representação da fricativa com S, mas na grafia, na escrita ortográfica, açougue é com C cedilha. Então, você nota o quê? Que 2S, S, C cedilha, X, são letras que podem representar em alguma posição na palavra, pode representar essa fricativa alveolar C. E aparece também na palavra sábado, C. Então, fonema C que nós colocamos aí. Bom, a pergunta é: alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se sinta à vontade. Aí eu dou uma paradinha com relação ao fonema C, porque eu gosto muito desse fonema. O fonema C, para vocês terem ideia, eles são 6 letras que representam esse som. Então, a possibilidade da pessoa errar é bem maior. Por exemplo, a palavra próximo. Como é que nós escrevemos? Bom, escrevemos com X, mas é possível que você encontre alguém grafando com 2 S, porque se encaixa, né? Cabe bem, cria uma homografia perfeita. Você escreve do jeito que você escreveu, você lê e o outro escuta a forma correta. Só que a nossa escrita não é baseada na fonética, a nossa escrita ortográfica é baseada na origem, na etimologia da palavra. Isto é, como aquela palavra era escrita no latim, como aquela palavra era escrita no grego, por exemplo. Então, a letra S, aí sim eu estou falando do S, ela quando está entre vogais, tem sempre o som de Z. Então, você observa casa, é grafada com S, mas tem som de Z. Então, daqui a pouco vocês verão que esse som Z já é aquela fricativa alveolar mais vozeada, certo? O som de C entre vogais é representado por SS, C cedilha, C, SC, S cedilha, como nas palavras assar. Então, você tem 2 S. Aí você começa a observar, por isso que surgem os dígrafos. Sim,
A ideia dos dígrafos, gente, é para recuperar na escrita o som da palavra. Porque se eu botar, por exemplo, assar, com a ideia de assar, se eu escrever só com um S, que pronúncia vai dar? Vai dar azar. Não é azar, é assar. Assar, queimar, assar. Então, para que você tenha a pronúncia assar, eu tenho que dobrar o S. Então, os dígrafos, eles se prestam a isso. É como se eu pudesse dar uma resposta hoje para vocês. Para que servem os dígrafos? Os dígrafos, eles tentam, na escrita, recuperar, reconstituir o som, digamos, original da palavra. Aço. Se eu não colocar um C cedilha aí, vai ficar o como? Ac. A palavra é aço. Face. Nascer. Nascer. É fascinante o caso de nascer, porque ele aparece com esse dígrafo, SC, que é meramente etimológico, né? Meramente etimológico. Se você tirar esse S, continua pronunciando nascer. E por que esse S está aí? Porque vem da origem da palavra. E nasce também. Então, SC. Então, você nota aí que só aí você tem 2, 4, 5 grafemas. Eu estou usando o termo grafemas para me referir a letras e dígrafos. 5 grafemas para representar um som, o som C, certo? Então, entre uma consoante e uma vogal, o S tem som de C, como na palavra esparso. Veja que essa instrução, como é importante na ortoepia, na prosódia, ao longo da leitura. O aluno está lendo um texto, aparece a palavra esparso, esparso. Aí ele vai dizer, eu digo esparso ou esparso. Aí eu posso entrar e orientar, fazer instrução. Toda vida que a letra S ela está entre uma vogal e uma consoante, o som dela não é Z, mas C. Esparso. No espaço, você tem um R consoante, que é uma vibrante, e você tem um O final reduzido, que é uma vogal. Então, você tem a pronúncia, portanto, é esparso. Bálsamo. Mesma coisa, em bálsamo, você tem o S, ao lado dele você tem uma lateral, e depois você tem a consoante A, bálsamo. Cansar, você tem um N, uma nasal aí, né? E depois você tem o A. Nesse caso de cansar, eu nem sei a letra aparente, né? Porque em cansar, você nem tem uma letra aí, você tem só um diacrítico da nasalidade. Então, nesse caso aí de cansar, eu diria, ele tem um sinal de nasalidade, que é esse Nzinho de cansar, com o A, que aparece aí, que é a vogal temática do verbo. E vai aparecer uma exceção só com trans, né? Eu digo assim, transitivo. Você não vai dizer transitivo. Transitivo. É quando o S aparece ao lado de uma consoante, ou com alguma coisa parecida com consoante, né? E ao lado de I. Mas é um caráter excepcional porque trans não é uma palavra comum, é um vocábulo. Trans é um prefixo. Então, essa parte eu chamo a parte mais curiosa da língua, né? Histórica. Outro dado importante com relação ao uso do S. Na variante lusitana,
isto é, europeia, né? Em alguns dialetos brasileiros, como carioca, o S em final de sílaba é pronunciado como uma consoante chiante, alvo palatal, portanto. Surda, antes da consoante surda ou pausa. Então, tipo assim, por que que os cariocas pronunciam pasta? Pasta. A voz. Pasta. Pasta. A voz. Que é uma herança lusitana, né? Os portugueses falam assim, e influenciaram também os brasileiros cariocas, da zona norte do Rio, a pronunciar assim também. Então, nesse caso, o que é que ocorre? A letra S está no final da sílaba e, nestes casos, essa variante fará com que haja uma pronúncia chiante e surda, né? Já será sonora ansiconsoante sonora. Então, você tem assim, desde. Vocês lembram que eu tinha explicado para vocês que as consoantes oclusivas, você tem P, B, T, D, K e G. T, consoante oclusiva alveolar desvozeada, e D, consoante oclusiva alveolar vozeada. Então, desde o S está diante de D. D é a oclusiva sonora ou vozeada. E o que é que vai acontecer com a pronúncia carioca? Também vai chiar. Desde, noite, as noites, desde, 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 noites, das noites, das noites. Então, você nota um chiado muito grande, influenciado pelas consoantes sonoras, certo? Muito bem. Essa é uma parte que eu diria curiosa da língua, né? Muito bem. Há uma outra fricativa desvozeada, nesse momento eu só estou dando exemplo das desvozeadas. Esses exemplos que eu estou colocando aqui, eu fiz questão de colocar os exemplos da Thais. A Thais coloca esses exemplos, e como são pacíficos, eu coloquei também. Eu, particularmente, nem gosto de exemplos só com a palavra. Eu colocaria em outras circunstâncias, mais tempo, eu colocaria dentro de uma frase. Eu gosto sempre de situar dentro de uma frase. Mas, até pelo tempo aqui, nós não poderemos fazer isso, né? As fricativas alveopalatal, a fricativa alveopalatal, eu gosto até do termo palato alveolar, desvozeada, che. Então, qual tipo de obstrução? Parcial. Qual articulador ativo? Che. A língua. Che. Aí você nota que não é a ponta da língua, mas o dorso da língua, né? A parte mais alta da língua. O articulador passivo é a parte média do palato duro. Isto é, o céu da boca sempre é articulador passivo. Mas quando eu digo che, chá, o dorso da língua, a parte anterior da língua, vai em direção à parte média, à parte central, medial, do palato duro, do céu da boca. Então, é também um dado a observar. E o véu palatino? Como ela é oral, o véu palatino necessariamente precisa estar levantado. E o estado da glote? Para que ela seja desvozeada, a glote precisa estar aberta. Então, quais um exemplo? Chá, cheque, xícara, achado.
Então, vocês vão ver, por exemplo, chá. Chá. Chá você escreve com CH ou com X, né? Mas os dois têm a mesma pronúncia. Chá e chá. Com CH, com X. É o que a língua estabelece? Ela estabelece também distinção a partir da ortografia. Aí diz assim, chá com CH é bebida. Chá com X refere-se a um título, né? Então, a língua, ela pode estabelecer distinção entre as palavras pela via fonológica, mas também pela via ortográfica. Essa parte ortográfica já eu vejo muita presença dos dicionaristas, dos lexicógrafos, né? Eles estabelecem a distinção entre as palavras. Se for escrito com CH, quer dizer uma coisa, se for com X, é quase uma invenção dos gramáticos ou dos dicionaristas, certo? Muito bem. Por que nós vamos agora tocar no X, né? Porque a letra X ela é bem interessante na representação desse último fonema aí, que é álveo palatal, certo? Que é uma fricativa. Então, o X ele participa de forma muito forte dessas situações. Então, no português do Brasil, a letra X ela possui 5 sons. Ela pode ser consoante fricativa palatal surda, como xadrez. Essa palatal surda é equivalente à álveo palatal, a mesma coisa. Vocês verão que os gramáticos, alguns estudiosos, por exemplo, tem uns que chamam só fricativa palatal. Tudo bem. A Thaís já chama álveo palatal. Ótimo. E alguns autores chamam de palato alveolar. Certo? Eu gosto muito de palato alveolar. Mas aqui eu coloquei álveo palatal porque a Thaís, como eu estou seguindo a Thaís, ela segue essa nomenclatura. O X aparece também em grupo consonantal, como a palavra fixo. Então, o X aparece. Aqui só dando notícias do X, né? O X aparece na palavra fixo e ele tem som de dois fonemas, fixo, nexo, tax, né? Ele simboliza o KS. Grupo consonantal, G, Z, tal como ocorre por vezes com palavras de hexacanto, hexacanto, é um exemplo, portanto, desse grupo consonantal. E a consoante fricativa linguodental, Z, na palavra exame. Então, exame, exame. Você não diz exame, você diz exame. E o X aí tem valor de Z, tá certo? Então, eu quis mostrar para vocês essa riqueza só com a letra, né? Quando a letra X representa 5 sons diferentes. E ela também, o X, pode ser uma consoante fricativa côncavo, dental surda, como a palavra sintaxe. Então, você não diz sintaxe, che, você diz sintaxe, com 2 S, né? Como se fosse 2 S. Por quê? Porque é uma fricativa surda, sintaxe, é o fonema C. E aí, mostrando para vocês ainda, né, a presença do X, isso é curiosidade, né? Não sei nem se faz bem a gente colocar aqui, mas eu estava preparando os slides, achei interessante. Então, ele aparece também nos prefixos, né? Exímio e tal.
É uma curiosidade a mais para vocês. O H também, ele participa indiretamente dessa representação dessas fricativas, como na palavra haver, chave, né? Esse H, ele participa. A letra C também, ela participa desses sons fricativos. E nós chegamos finalmente ao V. Então, já a partir daí, nós temos as chamadas fricativas vozeadas. Então, naquelas anteriores, eu apresentei para vocês 3 fricativas desvozeadas, ou surdas, né? Fe, quais são? Alguém poderia me ajudar aí a lembrar? Eu só me lembrei de um. Alguém poderia me ajudar a lembrar? Fe, me lembrei de outra agora. Che, e está faltando outra. Quem que me ajuda? Ninguém consegue lembrar? As 3 fricativas desvozeadas. Fe, se e che. Então, são as 3 fricativas desvozeadas. E nós temos correlatas, né? Estabelecendo distinção mínima de sonorização, as fricativas vozeadas. Então, a fricativa labiodental D. Você lembra que antes eu tinha Fe, V, agora, que é a vozeada. Qual tipo de obstrução? É parcial? Qual articulador ativo? Lábio inferior. Qual articulador passivo? Os dentes superiores ou incisivos, né? Qual a posição do véu palatino? Levantado. Se não, não é oral, né? E o estado da glote? Fechada. Por que fechada, professor? Porque é vozeada. Então, quando a glote é fechada, o ar precisa passar. Para ele poder passar, vai ter que vibrar as cordas vocais. Então, ao vibrar, imagine o ar tendo que passar numa brecha, numa fenda, para que possa sair, né? Pela boca. Então, quais as palavras? A palavra véu, bel, vaca, pivete e vômito. Então, são 4 palavras aí que representam esse som V. Aí é mostrando a etimologia do V, né? Nem sempre a palavra, as palavras grafadas com V, nem sempre foram assim. Antes o V, esse formato V tinha a forma de U, tá certo? Então, já na passagem do latim para as línguas modernas, o português, por exemplo, o espanhol, o V vai aparecer nesse formato assim, tal qual nós temos hoje, né? Mas também em outras línguas, por exemplo, o B, ele vai gerar uma certa dúvida com relação à pronúncia, né? Em espanhol isso ocorre muito. E em português isso ocorre mais ou menos. Aí você tem, por exemplo, às vezes um aluno chega para mim assim, professor, o certo é varrer ou barrer? As 2 formas estão corretas, mas nós achamos que barrer está errado. Por que barrer está errado? Porque barrer vem lá do setor rural, mais humilde. Não tem nada a ver. As 2 formas são corretas, varrer e barrer. Só que a mais moderna, digamos assim, mais contemporânea para nós é varrer. Mas aquela que ficou na tradição oral é barrer. Por isso que a gente diz assim, barrer quem deu o pessoal do sertão, né? Mas as 2 formas são concorrentes, elas
São duas formas corretas, certo? E são dicionarizadas. Qual a outra fricativa alveolar? Você tem a fricativa vozeada. Z. Qual o tipo de obstrução? Parcial. O articulador ativo, a lâmina da língua, o articulador passivo, os alvéolos. O véu palatino precisa estar levantado. Para quê? Para que o som seja oral. E o estado da glote precisa ser fechada, para que ela seja vozeada. Então, quando a glote é fechada, os sons vão sair com uma certa dificuldade e vão produzir, portanto, sons vozeados. Quando ela está aberta, os sons passam sem qualquer vibração nas cordas vocais. Então, você tem aí nas fricativas alveolares, você tem José, Z, José, zero, agasalho e zéfara. Eu estava agora me lembrando, ontem eu citava na aula José, né? Para as crianças, como isso é difícil, porque ela escuta, qual o nome do teu pai? José. Então, para ela pronunciar o Z, como é difícil. Para ela pronunciar o G de José, ó, José. Então, você tem 2 graus aí de dificuldade, você tem 2 fricativas aí. G de José e o Z, Zé. Aí, qual a saída dela? Ela substitui tudo isso por uma oclusiva, que é mais fácil. Então, ela diz assim, Dé. José, Dedé, Dedé. Por que a criança deixou de dizer José e passou a dizer Dedé? Pela economia, pela lei do menor esforço, né? Porque José tem 2 fricativas que vão exigir muito da criança, da sua pronúncia. Então, qual a saída dela? Substituir essas 2 formas, que eu considero complexas, durante a aquisição da fala, para uma forma em que ela já assimilou, no caso, uma oclusiva. Daí ela chama José, ela prefere dizer Dedé. Dedé. Por que ela diz Dedé com esse redouro? Porque ela sabe que José tem 2 sílabas, então Dedé, ela vai estar dizendo também 2 sílabas e vai dirimir qualquer dúvida. É interessante isso? A fricativa também, alveopalatal, vozeada Z. Z não, é G. E o G é representado aí por esse sigma, né, que aparece aí. Então, você tem qual tipo de obstrução? Parcial. Qual articulador ativo? A língua. O articulador passivo, palato duro. Qual véu palatino? Ele é levantado, para ela ser oral. E qual o estado da glote? Ela é fechada para que ela possa ser realizada como vozeada. Aparecem quais palavras? Em giz, giz, G, jogo. Você anota que em giz você tem um G, a letra G, mas em jogo, G, você tem também a fricativa G, mas representado pela letra J. E agito, você tem fonema G representado pela letra G. E gênero, você tem o fonema G, fricativa G, representado também pela letra G. Claro que a maioria das palavras que representam o fonema G sempre estarão diante de E e de I, serão grafadas com uma letra G, né? Conhecida por G. Aí a etimologia do J, o uso do G também, é só uma curiosidade a mais, né? Aqui é dando aquela explicação, quando esse G está diante de O, A e U,
produz aquela oclusiva, velar, vozeada, mas quando o G, a letra G está diante de E e de I, vai representar essa fricativa alveolar vozeada, que nós vimos por último. Certo? Bom, a gente poderia dar uma paradinha agora para conversarmos um pouco sobre o conteúdo da disciplina. Então, pergunto, vocês gostaram da aula? Tem alguma dificuldade? Gostariam de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Ninguém gostou da aula? Não deu para entender nada ou deu para entender tudo? O meu deu para entender, professor. A aula foi ótima. Certo. Que bom, né? Então, essa parte, vocês notam que é uma disciplina que requer que o conhecimento é cumulativo, né? Agora, talvez vocês entendam porque uma consoante dessa, eu posso ter 20 slides para ela, né? Se eu for dar... Eu até pensei em dar aula só de uma consoante. Em outros semestres, às vezes eu parava só na consoante, só que você perde tempo, né? As fricativas, elas são 6 fricativas. Você imagina que toda aula eu escolhia uma fricativa. Aí pronto. Uma aula em regime remoto, que eu tenho uns 100 minutos no máximo, inviabiliza apresentar duas, né? E dada a complexidade, a riqueza, demanda realmente um tempo. Mas qualquer dia desses, eu até preparei, semana passada, melhor dizendo, preparei um slide só com o fonema Fê, que eu mostrei para vocês, né? Só o fonema Fê, mostrando, olha, se eu isolasse essa consoante, como eu teria muita coisa para dizer, certo? 1000 informações para dizer. E se eu colocasse isso em amostra, né? Em itens? E ainda tem outro fator que depois a gente pode conversar, é quando eu chego à ortografia. Porque eu tenho esse fonema, por exemplo, um fonema como o G. Aí eu tenho esse fonema, aí tudo bem, estudei as características, apresentei os pares opositivos, os contrastes, não apresentei. E eu ainda tenho um outro aspecto que eu poderia ainda explorar, que é exatamente as bases ortográficas. Isto é, quando eu vou grafar essas palavras. Então, quando eu uso a grafia dessas palavras, então aparece um fato novo às vezes, né? A ortografia vai estabelecer uma forma, vai criar exceções, né? E assim por diante. Então, se eu for dar para vocês em algum momento apenas uma consoante, só como curiosidade, assim sendo mais exaustivo, necessariamente eu vou ter que chegar ao acordo ortográfico. Pronto. Encerrei. Vírgula. Se eu fosse ainda isolar uma consoante dessa, eu poderia, por exemplo, explorar essa consoante no campo literário, por exemplo. Isso eu fiz, já fiz em estudos anteriores. Não com essa disciplina, fiz com a estilística, que é quando você explora, você vê, melhor dizendo, os autores, os escritores, explorando a dimensão expressiva desses sons. Então, para dar ideia de pisadas, né? As oclusivas servem para isso, para dar ideia de chiado, de ruído.
Então, os autores, principalmente contistas, eles exploram esses sons, eles exploram as propriedades articulatórias e levam isso para uma dimensão estilística, e levam isso para um grau de metaforicidade, de metáfora, né? Isso também é fascinante, tá? Então, só um som desse, isolado, eu posso mostrar suas características, a sua individualidade fonológica, posso mostrar as suas implicações na ortografia, nas bases da ortografia, e posso também mostrar em que momento ela é explorada no texto literário, por exemplo, né? Nos sonetos, ou mesmo na prosa. Quando estava conversando com uma professora da USP, ela diz, sinceramente, Vicente, eu só consigo ver o simbolismo fonético das vogais ou consoantes nos versos, nos sonetos, na poesia. Mas, para mim, é um desafio encontrar isso na prosa. Mas eu sei que você encontra na prosa. Aí eu digo, eu encontro na prosa, mas é muito difícil você encontrar na prosa. Não é que seja difícil, não é que não esteja lá, seja uma raridade, não é isso. Mas é você perceber que o autor está com essa intencionalidade de explorar isso. Um autor que eu vi fazendo muito isso foi o J.J. Veiga. Eu tinha uma aluna, que é até Tianguá, esqueci agora o nome dela, que ela tinha essa percepção. É só uma pessoa aqui, ó, ele está dando a ideia, só com essas consoantes aqui, ele está dando ideia sobre isso e tal. Ela fez até, né, na estilística do português, ela fez um excelente trabalho de pesquisa, de estudo, explorando isso. Então, veja bem, essa base de aula que nós temos hoje aqui, a gente pode chegar ao texto literário. E isso faz diferença para a compreensão leitora, tá certo? Isso faz bastante diferença. Você lê um texto literário, um texto poético ou um texto em prosa, e conseguir decantar, conseguir observar a motivação léxico-semântica do autor, na seleção daqueles fonemas, né, com intenções estilísticas, com intenções de metaforicidade, isso é fascinante. Você entra na alma, realmente, da poesia, na alma da prosa, né, daquele conto, da crônica, do romance. Então, eu vi muito isso sendo explorado por Alencar, a Lígia Fagundes Telles, ela explora bem, o J.J. Veiga explora bem, o Alcides Pinto explora bem, Raquel de Queiroz explora bem, e por isso que talvez eu tenha me interessado na literatura, porque diz assim, professor, e você é professor de literatura? Não, não sou professor de literatura, mas sou estudioso da literatura. Mas o que me interessa na literatura é exatamente esse texto literário, que para mim se torna um corpus, para explorar, né, para extrair desse corpus itens, construções em que são assinaladas essas marcas estilístico-literárias. Muito bem. Bom, era basicamente isso, me coloco à disposição de vocês. Quem quiser pode fazer alguma pergunta, alguma colocação, fique à vontade. Professor, eu queria só fazer uma pergunta rápida. É Pois não, porque nessa classificação, né, que você fez hoje, pois aí eu não. encontrei algumas, assim, é porque tem muitas classificações para aquelas alveopalatais, né? E Sim, aí a que eu encontrei foi pós-alveolares. Foi a que eu coloquei na prova. Não pronto. sei, ela, Não ela é, tem, não tem, Luan Silva, não tem. E outra coisa,
nisso que você coloca, né? Eu vi esta semana que como foi, meu Deus? Drasvelar, não, Drasvelar não. Não, dorso velar. Ó, dorso velar. Para essa que você acabou de dizer, eu encontrei também dorso velar. Dorso velar é de lascar, né? Mas, com relação a isso, Luana, não se preocupe, né? Eu, eu, eu nem sei, assim, qual a nomenclatura mais adequada, não sei. Esta semana mesmo, a propósito que você coloca, eu ficava assim, qual o nome mesmo que deve ser? Qual o nome que deve ser? Por exemplo, se eu digo assim, que, conforme o exemplo que eu estava dando, né, eu digo assim, álveo palatal. Eu digo assim, é uma consoante álveo palatal. Para eu poder dizer que é álveo palatal, pela lógica, pela motivação do termo, uma motivação fonética, é assim, é uma consoante em que parte do alvéolo, digamos assim, a língua toca no alvéolo, que é um articulador ativo, ela toca no alvéolo e de lá toca no céu da boca, no palato duro. Ou é ao contrário, toca no céu da boca, no palato duro e desce pelo alvéolo. O dorso toca o palato duro e em seguida vai tocando pelo alvéolo. Não sei. Então a gente teria que descobrir, do ponto de vista acústico, talvez os estudos acústicos de fonética possam dizer, os espectrogramas, possam dizer qual o primeiro momento, né, da produção. Toca o dorso e do dorso toca os alvéolos, aí a partir daí você cria a nomenclatura. A outra saída é essa que foi dada aí. Pré-alvéolo, pré-velar, velar, pós-velar, né? Então, pós-velar está indicando que é lá no finalzinho, né? Lá no finalzinho. Então, claramente está fazendo referência aí ao palato mole. Está lá falando pós-velar, né? É lá no finalzinho. Então, há uma motivação. O ideal é que tivesse uma uniformidade com isso, mas é possível que você encontre várias perspectivas e talvez até outras novas vão surgir, né? Que à medida que os estudiosos, os autores vão fazendo estudos, eles podem ir, a partir dos seus estudos, dando uma nova nomenclatura, nova roupagem, né? Só sei uma coisa, que os nomes, eles sempre atendem a uma perspectiva de motivação, né? Quem nomeia, quem dá um nome à nomenclatura, quer sempre estar próxima da coisa, do que é verdadeiramente o fenômeno. Em fonética é muito isso. Por exemplo, eu digo assim, bilabial. Bilabial, o próprio nome está dizendo. Eu digo B é uma bilabial, porque o ponto de articulação são os lábios, os dois lábios, né? Bilabial, bilabial. Tudo bem. Certo? Às vezes eu encontro chamado, por exemplo, labiais. Não deixa de ser verdade, mas dizer que são bilabiais é bem mais forte, mais fiel do que só labiais, né? Porque o bilabiais está dizendo que um lábio inferior toca o superior, está dando esse movimento, certo? Mas aí é mais, eu acho, uma investigação curiosa do que
Quer dizer, no final, a terminologia ela tem que ser fiel, mas nunca será assim tão fortemente fiel, a não ser em alguns casos, né? Por exemplo, as fricativas. Tem autores que chamam só constritivas. Não, fricativa não, constritivas. Não. Tem outros que dizem, não, são constritivas e fricativas. Aí tá certo. Então, vai depender muito do ponto de vista do gramático, do teórico, né? Eu me apeguei muito à Thais, porque a Thais Silva, ela é muito estudiosa, muito dedicada a isso. Então, vou ficar com ela, e ela se ocupou não só da fonética articulatória, como também da fonética acústica. Então, ela levou para a fonética, que nós estudamos, conhecimentos da física. Utilizou espectrogramas, laboratório. Então, eu ainda tenho uma reverência maior a alguém que faz isso. Mas o Matoso Câmara, que é um grande estudioso, né, já vai usar toda aquela terminologia mais, digamos assim, etimológica, né, mais lexical. A Thais me parece que está levando mais próxima do fenômeno acústico, né, do fenômeno físico, fisiológico real. Mas é pertinente que você coloque. Então, fique livre aí para usar a sua nomenclatura, sem problema. Muito bem. Mais alguém gostaria de perguntar? Bom, não tendo mais perguntas, eu dou por encerrada a nossa aula, né? Desejando para vocês